Bom, eu vou falar um pouco sobre reformas religiosas. Os movimentos religiosos que culminaram nas grandes reformas religiosas do século XVI tiveram início desde a Idade Média, através do teólogos John Wycliffe e Jan Hus. Esses movimentos foram reprimidos, mas na Inglaterra e na Boêmia, hoje a República, que hoje no caso é a República Tcheca. Os ideais reformistas perseveram em circunstâncias ocultas as tendências que fizeram romper a revolta religiosa na Alemanha. No começo do século XVI, a igreja passava por um período delicado. A venda dos cargos eclesiásticas e de indulgências e o enfraquecimento das influências papais pelo prestígio crescente dos soberanos europeus, que muitas vezes influenciavam diretamente nas decisões da igreja. Ou seja, eles proporcionaram um ambiente oportuno ao movimento reformista. No final da Idade Média, surgiu um forte espírito nacionalista, que se desenvolveu em vários países onde a figura da igreja, ou seja, do Papa, já estava em descrédito. Esse espírito nacionalista foi estrategicamente explorado pelos príncipes e monarcas, empenhados em aumentar os poderes monárquicos, colocando a igreja em situação de subordinação. Neste período, os olhos se voltaram para o grande patrimônio da igreja, que despertou a ambição de monarcas e nobres ávidos em anexar suas terras às grandes e ricas propriedades da igreja, que perfaziam um terço do território da Alemanha e um quinto do território da França, sem contar na isenção de impostos sobre o território eclesiástico, que aumentava o interesse dos mais abastados. Observe-se nessa fase o surgimento de uma nova classe social, que na Itália era formada por banqueiros e comerciantes poderosos. O ponto de partida da reforma religiosa foi um ataque de Martinho Lutero em 1517. A prática da igreja de vender indulgências, ou seja, Martinho Lutero era um monge da ordem católica dos agostinianos, nascido em Eisleben em 1483, na Alemanha. Após os primeiros estudos, Lutero matriculou-se na Universidade de Erfurt em 1501, onde se graduou em artes. Após ter passado alguns anos no mosteiro estudando o pensamento do Santo Agostinho, foi nomeado professor da teologia da Universidade de Wittenberg. Lutero admirava os escritos e as ideias de Jan Hus sobre a liberdade cristã e a necessidade de conduzir o mundo cristão à simplicidade da vida dos primeiros apóstolos. Através de exaustivos estudos, Lutero encontrou respostas para suas dúvidas. E a partir desse momento, começou a defender a doutrina de salvação pela fé. Ele elaborou 95 teses que criticavam duramente a compra de indulgências. Eis algumas delas. Tese 21. Estão errados os que pregam as indulgências e afirmam o próximo que ele será liberto e salvo de todo o castigo do pecado cometido mediante indulgências do Papa. Tese 36. Todo cristão que se arrepende verdadeiramente dos seus pecados e sente, apesar de ter pecado, em total perdão dos pecados e, consequentemente, das suas dívidas, mesmo sem a carta de indulgência. Tese 43. Deve-se ensinar os cristãos que aquele que dá aos pobres ou empresta a quem necessita age melhor do que se comprasse indulgências. Esses princípios foram considerados uma afronta à Igreja Católica. Em 1521, o monge augustiniano já declarou herege e foi definitivamente excomungado pela Igreja Católica, refugiando-se na Saxonia. Lutero não tinha pretensão de dividir o povo cristão, mas a repercussão de todas as suas teses foi amplamente difundida e suas ideias passadas adiante. Através da tradução da Bíblia para o idioma alemão,
o número de adeptos às ideias de Lutero aumentou largamente. E, por outro lado, o poder da igreja diminuiu consideravelmente. Suas ideias reformistas, religiosos, desencadearam revoltas e assumiram dimensões políticas e socioeconômicas que fugiram ao seu controle. A volta social instalou-se, o descontentamento foi geral. Os príncipes tomaram as terras pertencentes à Igreja Católica e os camponeses revoltaram-se em 1524 contra a exploração da Igreja e dos príncipes. Lutero, que era protegido pelos príncipes, condenou a revolta dos camponeses e do líder protestante radical Thomas Müntzer. O Müntzer foi decapitado e um grande número de camponeses revoltados foi massacrado pelo exército organizado pelo príncipe, locais apoiados por Lutero, que dizia: não é nada mais daninho que um homem revoltado. A preocupação de Lutero em defender as inspirações feudais fez que suas doutrinas fossem consideradas uma religião, a religião dos nobres. Esses nobres assumiram cargos importantes na igreja, que foi chamada de Igreja Luterana. A reforma religiosa de Lutero chegou a outro país, como a Dinamarca e Suécia, Noruega, os quais foram rompendo os laços com a Igreja Católica, fomentando a reorganização das novas doutrinas religiosas. Reforma Calvinista. A reforma calvinista surge na tentativa fracassada do pastor Ulrich Zwinglio de implantar a reforma luterana na Suíça. Ela é retomada por João Calvino em 1541, com a proposta mais radicais que a de Lutero. Calvino era um teólogo francês que em 1533 tomou-se defensor da reforma. Ele teve que fugir para a Suíça em 1536 e se estabeleceu em Genebra, de onde foi banido em 1538 depois das votações populares que deram a vitória a seus adversários, os artichoques. Ele voltou à cidade em 1541, quando os guilhermins, favoráveis a Calvino, ganham o poder, aplicando ao sistema do governo sua visão particular do cristianismo, obrigando pela força dos genebrinos a se converterem ao calvinismo e abandonarem as práticas católicas. Característica das ideias de Calvino. Baseado em Santo Agostinho, Calvino diz a sua teoria de predestinação absoluta, que nos vimos ao mundo predestinados por Deus e serem salvos ou condenados. Dessa forma, a nossa salvação ou condenação depende unicamente da escolha divina. Está já lançada antes de nascermos. Os sinais da escolha divina se manifestariam na vida dos indivíduos. O trabalho, a pureza de costumes, o cumprimento dos deveres para a sociedade e a família seriam alguns desses sinais. Consequência da reforma calvinista. Essa postura dos seguidores de Calvino alterava profundamente a visão a respeito do trabalho. Até então desvalorizado e entendido com o castigo de Deus, não apenas o trabalho foi valorizado, mas a postura econômica com vista ao desenvolvimento das atividades terrenas. Foi impulsionada e promoveu verdadeira evolução comportamental. O ganho já não era visto como pecado, mas sim como sinal de salvação, como bênção de Deus, por isso deveria ser buscado. O estudioso alemão Max Weber, na obra A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, mostrou a relação existente entre calvinismo e o desenvolvimento do capitalismo. Segundo esse autor, o calvinismo favorece a acumulação capitalista e prescreveu uma vida dedicada ao trabalho e à poupança. A expansão do calvinismo. A partir da Suíça, os pregadores calvinistas conseguiram difundir sua doutrina em várias partes da Europa. Na Inglaterra, os calvinistas ficaram conhecidos como puritanos, foram perseguidos e imigraram em grandes números para a América. Na Escócia, ficaram conhecidos como os presbiterianos, e na França como huenotes. A reforma anglicana. Ela foi promulgada em 1534 pelo rei Henrique VIII.
da Inglaterra. Usa como pretexto a acusa do Papa em acertar seu divórcio da rainha espanhola Catarina de Aragão. Henrique VIII rompe com a Igreja Católica e cria o anglicanismo. Causa da Reforma Anglicana. Henrique VIII se aproveitou da fragilidade da Igreja para ampliar seu poder. Para tanto, primeiramente pediu a anulação do seu casamento com Catarina Aragão, tia de Carlos V, imperador do Sacro Império. O historiador Cláudio Vicentino, no seu livro História, Memória Viva, afirma que a questão da anulação do casamento de Henrique VIII foi apenas um pretexto para apoderar-se das terras da Igreja inglesa, retirando a base do poder temporal da Igreja. Característica da ideia de anglicanismo. Como o rei não era teólogo, como Martim Lutero e João Calvino, a solução doutrinária para a Igreja Anglicana foi a adoção da predestinação calvinista, ou seja, mas com a manutenção de elementos retirados do catolicismo. Isso criou um intenso debate religioso na Igreja, envolvendo católicos e calvinistas, no caso puritanos. Foi Thomas Cranmer, o arcebispo da Cantuária da época, o mentor teólogo da Reforma Anglicana, elaborador do livro Oração Comum, o livro que contém liturgia básica utilizada na Igreja Anglicana, e que no reinado de Elizabeth se torna o líder máximo dos anglicanos. O anglicanismo resultou na combinação das ideias católicas, luteranas e calvinistas. Estabelecia os seguintes princípios: extinção do culto aos santos, a Bíblia é a única fonte de fé, a salvação humana se dá pela predestinação, Cristo está presente na Eucaristia e em espírito. A manutenção de dois sacramentos, o batismo e a Eucaristia. O culto, celebrado em inglês, liturgia, cerimônia religiosa semelhante ao catolicismo. E a hierarquia eclesiástica semelhante à do catolicismo, menos o Papa, pois o chefe da igreja anglicana era o próprio rei.